Olá, pessoas, tudo bem? Olha eu aqui em mais um Paleobot Vídeos, Paleobotânica e Palinologia para todos. Dessa vez em clima de Natal para você. A nossa videoaula de hoje vai dar continuidade ao tema geral Palinologia. Essa já é a quarta videoaula sobre esse tema e também vai dar continuidade ao tema específico, a Palinologia e o tempo geológico. Na videoaula anterior, nós vimos o conceito de tempo relativo e o conceito de tempo absoluto. Tempo relativo, como o nome já diz, tem a ver com relações entre as camadas sedimentares, ou seja, o tempo é inferido a partir da relação do posicionamento dos estratos das camadas sedimentares. Enquanto que o tempo absoluto, como o nome também já diz, tempo absoluto, vai dar o quê? Um valor em números, né? Um valor em número do tempo. E esse valor ele vai ser dado a partir da datação com isótopos radioativos. Cálculos da meia-vida desses isótopos radioativos irá fornecer um valor em milhões de anos, um valor absoluto, um tempo absoluto, né, da formação, da idade das rochas, dos estratos. Mas vamos nos aprofundar aqui no tempo relativo. Na videoaula anterior, nós vimos que para a compreensão da ideia do tempo relativo é muito importante ter em mente alguns princípios, como, por exemplo, os princípios de Steno. Então, princípio da superposição de camadas, princípio da horizontalidade original e princípio da continuidade lateral. O princípio da superposição de camadas diz que camadas inferiores são mais antigas do que as superiores. O princípio da horizontalidade original diz o seguinte, que quando ocorre a sedimentação, os sedimentos vão sendo depositados horizontalmente. Quando olhamos para uma formação e a gente vê lá os estratos, as camadas inclinadas, significa o quê? Que houve um movimento tectônico, um basculamento. E o princípio da continuidade lateral, tá aqui, diz que nós podemos o quê? Correlacionar, fazer correlação estratigráfica, tá? É um princípio muito importante. Na verdade, é feita a correlação estratigráfica porque é conhecido o princípio da continuidade lateral. Então, pressupõe-se aqui, que esses, tá vendo? Que esses estratos estejam correlacionados. Aí vocês vão dizer, mas Sara, como? Existe aqui esse espaço entre esses estratos? Sim, no passado pode ser que aqui existiam outros estratos que foram erodidos, ou não houve deposição, ou eram unidos, e houve algum movimento que separou, ok? Então tá aqui, Outros princípios importantes que são muito relevantes para a compreensão do tempo relativo são esses dois princípios aqui, princípios das relações de corte de Hutton e princípio dos fragmentos inclusos, também de Hutton. O que diz o princípio das relações de corte? Diz o seguinte, você tem lá as camadas sedimentares, essas camadas sedimentares podem ser penetradas por uma intrusão alcalina ou por um falhamento. Essa intrusão e esse falhamento são mais recentes do que as camadas. As camadas já estavam lá, são mais antigas, ok? Então, esse princípio é muito importante para a compreensão também da datação relativa. E o princípio de fragmentos inclusos diz o seguinte, que estes fragmentos inclusos aqui são de camadas que já existiam ali. Então, quando houve a entrada ali da inclusão alcalina e levou ali esses fragmentos são mais antigos do que o corpo onde eles estão inclusos, ou seja, são mais antigos do que a intrusão onde eles estão inclusos. Então, isso é importante também para interpretações, né, para a datação relativa.
E um outro princípio muito importante é o princípio da sucessão faunística de Smith, ok? E que diz o quê? Que esses fósseis nas camadas inferiores são mais antigos do que os fósseis que estão nas camadas superiores. Na verdade, esse princípio da sucessão faunística de Smith é uma adaptação ao princípio da superposição de camadas de Steno, não é? Simplesmente agora ele utilizou os fósseis que estão presentes nessas camadas sedimentares, mas é o mesmo princípio de Nicolau Steno, se nós pararmos para pensar. Bom, no passado, a tabela do tempo geológico não tinha os números que nós observamos atualmente aqui do lado na tabela, que são aqueles números com a datação absoluta dos milhões de anos. As tabelas eram simplesmente assim, um empilhamento de retângulos, não é? Esses retângulos representam o que? As rochas, as camadas empilhadas, né? Representam aí a ideia do princípio, né, da superposição de camadas de Nicolau Steno e o princípio da sucessão faunística de Smith. Ok? Então, na verdade, isso aqui nada mais é do que empilhamento de rochas com conteúdo fossilífero ordenado. Agora, de onde vêm esses nomes aqui? Né? Esses nomes vêm de onde? Esses nomes foram dados devido a diversos fatores. Um dos fatores é a relação, a posição das camadas, né, rochosa com os fósseis. Então, por exemplo, esses termos aqui, terciário e quaternário. Terciário é uma camada que vem antes da camada do quaternário. Então, uma camada terciária e depois por cima uma camada quaternária. É um exemplo, posicionamento. Aqui também, era mesozoica, por exemplo, tá? Vamos falar de uma maneira simples, no meio, né? Então, tá aqui, vida intermediária. Então, a camada superior superior é a cenozoica, que é vida moderna, e a inferior é o que? A paleozoica, que é vida antiga. Então, você tinha lá 3 camadonas, 3 camadas de rochas com conteúdo fossilífero. Então, a inferior seria aqui a paleozoica mais antiga, né? Depois a intermediária mesozoica e depois a superior a cenozoica, que seria a mais recente. Então, pelo posicionamento. Outro fator também que influenciava era o seguinte, a localização da rocha holótipo. Como assim, sabe? Então, por exemplo, você tinha lá o norte do País de Gales. O norte do País de Gales chamava o quê? Câmbria. E lá encontraram rocha com organismos de partes duras preservados. Ok? E aí deram um nome dessa camada rochosa, né, com os organismos preservados, com partes duras, enfim, de Cambriano, porque vem do quê? De Câmbria, que era o norte do País de Gales. Então, é a localização onde a rocha com os fósseis, a rocha holótipo, estava presente. O que significa a rocha holótipo? É aquela que vai ser utilizada para ser comparada com outras rochas de outros lugares, para que nós possamos fazer a chamada correlação estratigráfica. Tá? Um outro exemplo aqui é o Jurássico. O que é o Jurássico? O Jurássico, esse nome vem de rochas das montanhas Juras, localizada nos Alpes franceses. Então, encontraram essas rochas do Jurássico, né, lá, e daí utilizaram esse nome, né, Jurássico, porque vinha das rochas das montanhas Juras. Ok? E também existe o caso da litologia. Então, por exemplo, as rochas que representam o Cretáceo são rochas calcárias. Então, do grego creta, que significa chalque calcário. Então, por isso o nome Cretáceo. Ok? Então, reparem esses fatores: localização, posicionamento das camadas, litologia. A partir daí vieram esses nomes que foram colocados aqui nesse empilhamento. Antigamente a tabela era assim, sem os numerozinhos, apenas com empilhamento numa sequência, obedecendo à ideia de tempo relativo, obedecendo às ideias do
princípio da superposição de camada de Steno e o princípio da sucessão faunística de Schmidt. Aqui, olha, uma imagem de uma formação rochosa do Cambriano. Lembrem que no Cambriano a gente tinha lá aqueles fósseis, né, aqueles organismos com carapaça, mineralizados, né, e a gente vê essa preservação aí. Então, exemplo, trilobita, alucigênio. Aqui um exemplo de uma formação rochosa do Jurássico. Lembrar que o Jurássico, né, o pessoal diz que é a idade dos dinossauros, porque nas rochas do Jurássico a gente encontra muito fóssil de dinossauro, a gente vê toda a diversificação, o crescimento desse grupo, né? Então tá aqui. E aqui, ó, o Cretáceo, essa aqui sou eu com os trabalhadores lá na bacia do Araripe. Como eu disse para vocês, o Cretáceo é caracterizado por essas rochas, com calcário. Então, olha aqui, ó, isso aqui tudo é calcário laminado, tá vendo? Tudo isso aqui é calcário laminado, tá aqui no Brasil, ok? Olha aqui. E aqui, ó, um outro exemplo de rocha do Cretáceo, que é o Whitecliff of Dover. Olha aqui, gente. Isso tudo aqui é calcário. Como é que isso aqui foi formado? Isso que é interessante. Tá vendo essa imagem aqui? Isso aqui é um cocolitoforídeo. O que é um cocolitoforídeo? Cocolitoforídeo é uma microalga que produz umas plaquinhas, vou falar assim numa linguagem bem simples para todo mundo entender, produz umas plaquinhas, tá? De carbonato de cálcio. Quando essa microalga morre, ela libera essas plaquinhas, tá? Essas plaquinhas são depositadas, preservadas. Nós chamamos isso aqui de nanofósseis, tá? Falando de uma maneira simples, nanofósseis. E eles são acumulados, olha aqui, até formar, olha aqui, essa formação. Isso foi acumulado durante milhões de anos. Isso aqui data do Cretáceo, tá na Inglaterra, se eu não me engano. Olha que bonito, né? Olha a caracterização das rochas do Cretáceo. Tá vendo? A aula de hoje, ela vai falar sobre estratigrafia de sequência e sua relação com a paleontologia e com a palinologia. Por que isso, pessoal? Olha só. É muito importante para o palinólogo, é muito importante para o paleontólogo saber um pouquinho, né, desses conceitos da estratigrafia e também saber um pouquinho da ideia da estratigrafia de sequência para fazer as suas interpretações na hora lá que encontra seus fósseis nas camadas sedimentares, nas bacias sedimentares. Ele precisa ter isso em mente para fazer interpretações corretas, para publicar bons artigos. Nós vamos ver isso, né? Uma coisa interessante também que eu acho legal comentar aqui, né, já que nós estamos falando de estratigrafia de sequência, já que nós falamos desses princípios de Schmidt, falamos aí de datação relativa e absoluta, vocês devem encontrar muitas vezes em artigos aí os termos geocronologia e cronoestratigrafia, né? A geocronologia tem a ver com o quê? Com o tempo absoluto. Enquanto que a cronoestratigrafia tem a ver o quê? Com o tempo relativo. Então, quando você usa lá geocronologia, geralmente você usa termos assim como neocretáceo, neo de novo, né? E quando você usa cronoestratigrafia, você usa termos assim, Cretáceo superior, por exemplo, Cretáceo inferior. Por quê? Porque você está relacionando camadas, né? Relativizando a posição das camadas. Então, Cretáceo superior, a rocha superior, Cretáceo inferior, a rocha que está na posição inferior. Então, tenham em mente isso. Tem um bom artigo que foi publicado até pelo meu ex-orientador, o Arais, sobre esses termos. Termos que a gente usa na geocronologia e termos que a gente usa na cronoestratigrafia. Geocronologia tem a ver com tempo absoluto e cronoestratigrafia tem a ver com tempo relativo.
tá? Mas vamos lá. Continuando a nossa aula, então é importante, muito importante que o palinólogo, que o paleontólogo entenda um pouquinho dos conceitos, das ideias de estratigrafia e de estratigrafia de sequência, para fazer boas interpretações. Então, olha só, é muito importante saber que atualmente existe um abandono da concepção gradualista. E esse abandono ocorreu e agora tem-se em mente o quê? Que a ideia tem que ser a sedimentação episódica. Como assim, Sara? Explica pra gente. Abandono da concepção gradualista pela concepção de sedimentação episódica? O que é isso? Então, quando um estratígrafo, um geólogo vai para o campo e vê lá, né, aquelas sequências de rochas sedimentares, aqueles estratos, eles têm em mente ali que a maior parte daqueles estratos são oriundos do quê? De eventos episódicos. É o episódio que fica ali marcado, registrado. Tá? Então, não é mais aquela coisa da deposição do dia a dia, né, gradualista como antes se pensava. O que a gente sabe é que aquelas sequências ali são marcadas por episódios. Como assim, Sara? Vamos indo para frente para ver se existe uma concepção melhor aqui, ó. Depósitos de episódios predominam em relação aos depósitos do dia a dia. Então, olha aqui, ó, tempestades e enchentes. Tempestades e enchentes, por exemplo, movimentam sedimentos, vai causar determinados acúmulos em determinados lugares e aumenta a possibilidade de formação de rochas, como, por exemplo, tempestitos. Né? Então, novamente, o geólogo estratígrafo vai para o campo, vê lá aquelas rochas e vê que a maior parte daquilo que foi preservado, daquilo que foi mantido em sequência, ocorreu devido a episódios. São os episódios que marcam, né? Que ficam ali preservados. Tá? Então, hoje, na estratigrafia, nós temos algumas mudanças de paradigma. No passado, a estratigrafia estava preocupada apenas em descrever o empilhamento de rochas, organizar esse empilhamento. Atualmente, não. Atualmente, a estratigrafia é muito mais do que descrever empilhamento, organizar o empilhamento. Ela quer compreender como diferentes fatores interferem na sedimentação. Quais são os fatores que estão interferindo ali, que ajudaram a formar aqueles sedimentos, aquilo dali, tá? Outra coisa, ela quer compreender os mecanismos e as causas da ciclicidade na gênese das sequências deposicionais. Ai, Sara, que difícil compreender os mecanismos e as causas da ciclicidade na gênese das sequências deposicionais? Sim. Vamos botar uma imagem que fala mais do que 1000 palavras. Olha essa imagem aqui, pessoal. Essa aqui sou eu, lá em Itaparica, na Formação Maracangalha. Acho que é Formação Maracangalha o nome. Tem hora que eu esqueço, gente, tá branco. Mas acho que é isso aí. Olha aqui, ó. Reparem essas imagens aqui. Olha a ciclicidade, a repetição disso, gente. Né? O geólogo, o estratígrafo de sequência lá quer saber o que aconteceu, quais foram os eventos, quais foram os fatores que interferiram nessa deposição e fizeram com que ocorresse essa ciclicidade, essa repetição. Eles querem responder isso. Eles querem responder isso. Esse é o ponto, pessoal. Querem responder e vocês querem saber disso. Tá bom? Então tá aqui. Essa imagem fala mais do que 1000 palavras. 1000 palavras. Tá aqui. Então, vamos lá. Outra coisa, né, que o estratígrafo de sequência está preocupado é com os hiatos, com a gênese desses hiatos, com a magnitude temporal desses hiatos. Sara, mas o que é hiato? Eu não sei o que é hiato. Vamos lá. Hiato. Olha aqui, o que é o hiato? Olha para isso aqui, olha para essa imagem aqui. Como eu sempre digo, as imagens falam mais do que 1000 palavras. Tá? Então, olha aqui, ó. Você tem uma rocha aqui que data do Devoniano e outra aqui que data do Cretáceo.
né? Esse aqui tem mais ou menos 400 milhões, esse aqui 100 milhões. Repara que está faltando um intervalo de tempo aqui. De 400 para 100, está faltando o quê? Uns 300 milhões de anos aí. Isso aqui que nós chamamos de hiato. Tá? Ocorreu ali uma erosão ou não ocorreu uma deposição, enfim, não tem uma preservação dos outros 300 milhões de anos aqui. Não tem. Isso nós chamamos de hiato. Aí você vai falar assim, que você está vendo a figura. Mas, Sara, aqui não está escrito hiato, aqui está escrito discordância. Sim, a discordância é um tipo de hiato. É um tipo de hiato que tem muitos milhões de anos, que tem um intervalo muito grande de tempo, de milhões de anos. Né? É diferente, por exemplo, do diastema. Olha o diastema. O diastema é para um intervalo de tempo curto. Tá bom? Então, discordância e diastema são hiatos. Diastema, um hiato com intervalo de tempo curto, e discordância, que é um intervalo de tempo mais longo. Tá bom? Tá aqui, ó. Então, isso é o hiato. Então, o paleontólogo, o micropaleontólogo, o palinólogo tem que saber isso. Porque, olha só, ele vai ver fósseis aqui, sei lá, vamos supor aqui uns grãos de esporo aqui e outros grãos aqui diferentes, né? E ele tem que saber que aqui tem um intervalo, né? E que outras plantas, outros organismos podem ter vivido aqui, né? E tem um intervalo de tempo aqui que não foi preservado. É o hiato. Então, tem que saber disso, se não faz as interpretações erradas. É muito importante saber do conceito de hiato, de discordância, né? Disso tudo, para poder fazer o quê? Correlação estratigráfica. Você não fazer interpretações erradas da correlação estratigráfica. Como assim, Sara? Olha aqui, ó. Você tem esse conjunto aqui nesse local 1, esse conjunto de estratos. Extrato A, B, C e D, com esses fósseis aqui, tá vendo? Aí você vai para o lugar 2 também, né? E correlaciona essas camadas, porque você assistiu o Paleobot vídeo, sabe, né, do princípio da continuidade lateral, usa ele para fazer suas correlações estratigráficas, né? E você vai fazer aqui essas correlações aqui. Olha aqui, ó. Aí você vê que tem camada A, tem B, tem C, mas aqui, ó, a D não existe. E depois tem o local 3. O local 3 você vê que tem camada A, tem camada C, tem camada D. Tá faltando o que aqui? A camada B. Houve alguma erosão ou não ocorreu deposição. Tá aqui, pessoal, claramente. Se você não assistisse o Paleobot vídeo, se você não estudasse, você ia achar o quê? Ah, depois do A vem essa outra camada marrom aqui, a C. Você não iria saber que é importante fazer correlação estratigráfica e você não iria saber o conceito de hiato. Então, você ia ter esse equívoco, né? Aí, aqui, ó, hoje a gente sabe que não, por causa da correlação estratigráfica, por causa da ideia do hiato, a gente sabe que falta a camada B aqui, falta o intervalo de tempo aqui, que não foi preservado no local 3, né? E que, na verdade, é A e C, né? A e C, e não A e B. O B desapareceu aqui. Olha que ele existe aqui no local 2 e no local 1. Então, tá vendo como é importante? O paleontólogo tem que saber. E aqui, ó, são exemplos com fósseis mesmo. Com fósseis mesmo. Ah, uma outra coisa. Uma outra coisa que os micropaleontólogos, os palinólogos têm que saber. É o seguinte, a gente sabe aí que o mar, né, ele mudou de nível, né, durante vários períodos ao longo do tempo geológico. Nós vimos isso, né? Porque ora o planeta tá num período de glaciação, ora está num período interglacial, né? E assim vai. Então, isso vai interferir o quê? No aumento do nível do mar. Ah, como assim, sabe? Se tiver num período glacial muito frio, o que vai acontecer? O nível do mar diminui. Se tiver num período mais quente, interglacial, o nível do mar aumenta. E aí, isso vai interferir nos processos deposicionais. E vai influenciar também nas preservações dos microfósseis, no posicionamento de preservação desses microfósseis, tudo isso. Como assim, sabe? Olha aqui, ó. Olha essa situação aqui. Aqui ocorreu uma regressão.
do nível do mar. Olha aqui, o nível do mar diminuiu. Quando o nível do mar diminui, ocorre uma regressão. Que é uma regressão. E aí as rochas daqui do continente sofreram intemperismo, erosão, e esses sedimentos foram, né, sendo transportados, carreados aqui, ó, e depositados dessa forma. A gente chama isso aqui de progradação. Então, quando o mar diminui, né, quando o mar quando ocorre uma diminuição do nível do mar, ocorre uma diminuição do espaçamento para deposição, né? E aí o que acontece? Rochas erodem, são intemperizadas, erodem, esses sedimentos vão avançando aqui, olha aqui, vão avançando, e a gente tem uma progradação. Diminuição do nível do mar, aqui, ó, progradação. Olha aqui como esses sedimentos vão sendo depositados e como os fósseis, né, vão sendo também carreados e depositados aqui, né? Enfim, imagine os organismos que viviam aqui, morrem, são preservados, entenderam? Tá aqui. Já quando o nível do mar aumenta, ocorre o quê? Uma transgressão. E a deposição dos sedimentos aqui ocorre de forma diferente. Ocorre um maior espaçamento para a deposição desses sedimentos. E aí nós temos aqui o quê? Uma retrogradação. Então, repetindo, diminuição do nível do mar, você tem o quê? Uma regressão, e aí você tem uma progradação. Aumento do nível do mar, você vai ter o quê? Uma transgressão, e ocorre o quê? Uma retrogradação. Olha como a deposição é diferente. Aqui você tem uma diminuição da área de deposição, aqui você tem um aumento da área de deposição, está aqui. Aí eu te pergunto, né? Isso ocorreu o tempo todo no planeta, toda hora. É um ciclo, né? Aumento do nível do mar, diminuição do nível do mar. Aumento do nível do mar, diminuição do nível do mar. Então, essas deposições vão variando. E aí, na hora lá que perfuram um poço, né? Que pegam os testemunhos, as amostras de calha, né? E as amostras de testemunho vão dar para os micropaleontólogos estudarem, eles têm que levar isso aqui em conta. Eles têm que saber isso aqui. Senão, vão fazer interpretação errada. É claro, vão fazer interpretação errada. Então, tá aqui, ó, tem que saber isso. Tem que entender de estratigrafia de sequência para poder fazer as interpretações corretas. Imagine um bichinho que viva nessa profundidade aqui. Aí ocorre uma diminuição do nível do mar. Ele já não vai mais viver nessa posição, vai viver numa outra posição. Aí, novamente, né, você vai ter que repensar. Então, gente, tem que saber essas coisas. Se você quer ser paleopaleontólogo, se você quer ser micropaleontólogo, você vai ter que saber um pouquinho de estratigrafia de sequência, vai ter que saber um pouco dessas coisas. Tá bom? Olha aqui essa outra situação, ó. Olha só outra situação aqui, ó. Você tem aqui essas camadas rochosas, A, B, C e D. Ok? E aqui, ó, tá coberto pelo nível do mar. Então, ok. Aí ocorre um soerguimento dessas camadas. Essas camadas não estão mais cobertas, né? Pela água, pelo mar, enfim. E aí ocorre uma erosão da camada D. Camada D, Sara? Vamos voltar. Olha aqui, você tinha camada A, B, C, D, coberta aqui pela água, pelo mar, né? Enfim. Depois houve um soerguimento, então não está mais coberta, e a D ficou exposta. O que aconteceu? Uma erosão, foi levada embora. Intemperismo, erosão, aquela camada D foi levada embora, né? Enfim. Depois, o que aconteceu? Uma subsidência, houve um movimento tectônico, enfim, houve uma subsidência. E aí, novamente, o mar cobriu, uma nova sedimentação da camada E ocorreu aqui. A camada D desapareceu e a camada E ficou aqui. Olha aqui, ó, você tem aqui, nessa superfície irregular, uma discordância, um hiato, né? Uma discordância. Então, você tem aqui, ó, um intervalo de tempo que não está mais preservado aqui porque foi erodido, que era o D, a camada D. Nós chamamos isso aqui de desconformidade. Nós chamamos isso aqui de uma desconformidade. E aqui, ó, situação 2. Vamos ver a situação 2. Você tem aqui essas camadas, também aqui, tá vendo? Coberto pela água, pelo mar, enfim.
E aí ocorre o quê? Um soerguimento e também ocorre uma compressão. Então você, ó, formou o quê? Um dobramento. Olha aqui, ó, um dobramento, tá? E aí, posteriormente, pode haver uma subsidência. O mar voltou a cobrir, a água voltou a cobrir aqui e ocorre uma deposição horizontal. Você já aprendeu lá, né, o princípio da horizontalidade original. E aí ocorre uma deposição horizontal. E aí você vai ter o quê? Também uma discordância aqui e o que nós chamamos de discordância angular. Tá? Angular, porque vai formar um ângulo. Tá vendo? Naquela superfície com isso aqui, ó, que foi dobrado, enfim. Tá vendo? Tem que saber isso, pessoal. Porque na hora de perfurar, e pega um fóssil aqui, pega um outro aqui, você tem que entender que isso aqui aconteceu para fazer interpretações corretas. Tá? Essa imagem aqui fala mais do que 1000 palavras, né? Mostra pra gente aí um claro exemplo de discordância angular. Okay? Bom, muita gente aí fica confuso. Hiato, discordância, discordância angular, desconformidade. Que termos são esses? Agora vocês já sabem, né? Que o hiato é esse intervalo de tempo, que a discordância é um tipo de hiato, né? A discordância é um hiato de longo tempo, uma não deposição, uma erosão de grande tempo que não ficou ali no registro geológico. A discordância angular é porque houve o quê? Uma angulação, como? Você teve lá o soerguimento, depois a compressão e uma deposição ali em cima horizontal. Então, formou um ângulo. É simples. E a desconformidade, o que é? Nada mais é do que aquela deposição naquela camadinha que ficou irregular após a erosão. Mas não chegou a ocorrer o que? Aquela compressão, né? Aquela compressão que ocorreu na discordância angular. Na verdade, é tudo um hiato. Na verdade, é tudo um hiato. Então, tá aqui. Bom, eu coloquei essas duas figuras aqui para mostrar, para enfatizar para vocês mais uma vez o que quem é micropaleontólogo e vai estudar lá as amostras de calha, de testemunha, que vai, né, estudar essas amostras de perfuração de poço, tem que entender muito de estratigrafia de sequência, tem que entender, né, de todas essas coisas que eu mostrei para vocês, saber desses conceitos de hiato, discordância angular, etc, etc. Saber dessa coisa da variação do nível do mar, dessas ciclicidades, para fazer boas interpretações. Olha todas essas camadas aqui. Isso aqui é um histórico. Isso aqui tem todo um histórico e o micropaleontólogo tem que entender isso. E também tem que entender para conseguir fazer as correlações estratigráficas e ter boas interpretações. Tá? Então, resumindo a nossa videoaula de hoje, temos aqui, ó, para compreender as aplicações da palinologia na datação e na bioestratigrafia, é importante entender, além de alguns princípios da estratigrafia, o conceito de hiato, discordância e desconformidade. A compreensão dos novos paradigmas da estratigrafia de sequência e a sua integração com interpretações palinológicas também é muito relevante. Tá? Então, pessoal, hoje eu também quero fechar aqui essa videoaula fazendo uma homenagem para o Dr. Peter Andres Rachuli, acho que é esse o termo. Foi um grande palinólogo, eu não sabia, ele morreu em março desse ano, né, agora que eu soube aí pelos compartilhamentos de Facebook. Foi uma grande perda para a ciência, então o Paleobot Vídeo resolveu fazer uma homenagem a esse grande palinólogo, a esse grande estudioso. Sinto muito, né, por essa perda e desejo aí consolo para a família, meus pêsames aos familiares. Isso, triste, mas é isso. Aqui algumas referências que eu utilizei, tá? Site de onde eu pego imagens, enfim. E finalizo o nosso
Paleobot Vídeo com a seguinte frase: ciência é conhecimento organizado, sabedoria é vida organizada. Immanuel Kant, aqui meu e-mail, sarapalino@yahoo.com.br. Estou aberta a sugestões, críticas construtivas. Muito obrigada por assistirem a mais um Paleobot Vídeo. Espero que gostem desse Paleobot Vídeo também. É isso. Espero que tenham gostado desse Paleobot Vídeo. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Beijo para todos vocês. Tchau, tchau.